O Senhor falou comigo ao meu coração. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Eu quero hoje, o Espírito Santo me direcionou para falar a respeito das marcas, as marcas do Evangelho de Cristo em mim. Amém? Vamos dizer, as marcas do Evangelho de Cristo em mim. Amém. Vamos ler esse versículo 17 apenas agora. Diz assim: daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Podem vos assentar, amados, glória a Deus. Falar sobre esse tema é um tema que desafia qualquer igreja. Falar a respeito das marcas do Evangelho de Jesus Cristo é desafiador, porque é aí aonde encontramos o verdadeiro adorador. É aí que nós encontramos aquele que verdadeiramente tem um compromisso assumido, declarado com Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 6 aqui que lemos, no versículo 17, ele menciona que traz em seu corpo as marcas de Cristo. Porque as igrejas da Galácia, elas estavam formadas por judeus e gentios convertidos ao cristianismo, ao Evangelho de Cristo. Porém, alguns judaizantes, aqueles que não queriam abrir mão da sua religião, mesmo fazendo parte da igreja instituída por Jesus, queriam que outros pudessem assumir alguns rituais que os judeus tinham. E começaram então a questionar o apóstolo Paulo. E a respeito da circuncisão. A circuncisão, irmãos, ela significa corte em volta. Ou seja, Abraão, quando Deus o chama, ele faz um pacto com Deus. E esse pacto, ele pega e corta o prepúcio, é a pelinha que envolve o pênis. Esse era o sinal do pacto que ele tinha com o Senhor, um sinal que ele era separado, chamado, escolhido de Deus. E todos os seus descendentes, os judeus, cortaram como sinal. Eles mantiveram essa prática pelo pacto feito com Deus. E Paulo é questionado a respeito disso. Vivia sendo questionado porque Jesus Cristo, ele vem ao mundo, e quando ele completa a sua missão, aquilo que Deus lhe havia pedido, morrer por nós pecadores, o véu do templo se rasga de cima a baixo, entendendo que Jesus Cristo cumpriu a lei. E Paulo, ele é questionado a respeito dessa marca, a marca da circuncisão. Porque eles queriam impor essa doutrina dentro do Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo. Às vezes é assim. Às vezes nós estamos aqui, e muitos que estão aqui dentro, sem dúvida nenhuma, trazem no seu coração apenas a marca de uma religião. Trazem apenas no seu coração a marca de rituais. E é o que nós temos visto muito nos dias de hoje. Mas Paulo, oh aleluia, Paulo,
Esse apóstolo foi um apóstolo usado para o povo gentil, que somos nós. Nós não somos nascidos em Israel, nós não somos o povo que primeiramente Deus escolheu, mas essa oportunidade está aberta para nós hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo cuida então, ele foi o apóstolo dos gentios, e ele cuida de disseminar, ou seja, de fazer com que esse evangelho, que essa palavra, que essa mensagem de Cristo chegasse até nós. E ele lá em Gálatas 5:6 começa a corrigir. E ele diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim, olha só que lindo, ele diz, a fé que opera em amor. É a fé. Então, se alguém quisesse discutir com Paulo a sua devoção a Cristo, deveria tomar conhecimento das marcas das perseguições que Paulo sofreu. Porque Paulo mesmo, ele diz, olha, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Às vezes eu e você precisamos entender que existem marcas. Nós não podemos admitir como igreja do Senhor um evangelho chinfrim. Eu e você não podemos admitir que o evangelho seja algo banal, algo que seja religioso demais para nos afastar de Deus. Rituais hoje são feitos para poder fazer com que o povo pense que a presença de Deus está naquele lugar. Mas Paulo nos ensina que nós devemos trazer, assim como ele, se nós queremos questionar as coisas, como esses rituais, deveríamos então entender que ele trazia em seu corpo as marcas do sofrimento pela defesa da verdadeira fé. E hoje em dia não é diferente. Nós vemos, com o crescimento do evangelho, alguns desvios. E são coisas sérias. E alguém tem que se posicionar. E esse alguém sou eu, e esse alguém é você, que está sentado neste banco nesta manhã, ouvindo a palavra do Senhor. Se nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, então quais são as marcas da fé que opera pelo amor? Aqui eu quero começar a palavra que Deus me deu. A primeira marca, eu poderia aqui enumerar várias, mas a primeira marca que você deve trazer no seu coração, na sua alma, se chama conversão. Pastor, eu frequento a igreja terça, sexta, domingo de manhã e domingo à noite, e o pastor vem me falar de conversão? E eu gostaria que você prestasse bem atenção no que vai ser dito aqui. Porque tem muito crente convencido e não convertido. Nós estamos hoje aqui está a mesa do Senhor. Devem participar dessa mesa aqueles que realmente têm temor a Deus, aqueles que realmente entregaram as suas vidas e os seus corações sem reservas. Ah, pastor, mas é que eu de vez em quando gosto de... Não. É que eu tenho uma certa distração, olha, tão bom... Não. Eu estou deixando aqui abstrato para você poder completar com o que você quiser.
A palavra conversão, ela tem um significado tremendo. O termo grego para conversão, eu já preguei sobre isso aqui, é metanoia. Metanoia não é simplesmente uma mudança. É mais do que isso. Ela começa na mente, passa pelo coração, pelo cerne humano. E converter, irmãos, é uma palavra simples. No dicionário você vai ver que converter, ele pode ser à direita, eu posso converter à direita, posso converter à esquerda. Mas aqui no Evangelho é diferente. Eu estava oposto, no caminho oposto, no qual o Senhor Jesus preparou para mim. Então eu tenho uma medida, eu vou converter 360 graus. Eu vou em direção àquele que preparou o meu caminho, aquele que doou a sua vida por mim. Você já imaginou? Se você pode ser como Paulo, defender o nome de Jesus Cristo? Já parou para pensar nisso? Se você não é realmente convertido, irmãos, nós temos um Deus radical. Na Bíblia você não vai, não tem lugar nenhum na Bíblia que está escrito Deus é radical. Você não vai achar um versículo com isso. Mas eu posso ter aqui algumas bases bíblicas. Olha só. Olha. Sim, sim. Não, não. O que passou disso é procedência do maligno. Você quer ver outra? Nem quente, nem frio. Morno, eu vou te vomitar da minha boca. O convertido, ele sabe, ele conhece, ele tem intimidade com Deus. Ele sabe o que é bom para a sua alma, porque ele tem um Senhor que vela por ele. E hoje em dia, irmãos, ser crente aqui no Brasil, ser evangélico no Brasil é uma onda, é uma moda. Pegou. Porque dentro da igreja hoje em dia, da igreja brasileira, eu vejo que pode tudo. Aberrações dentro da casa de Deus, falta de conversão, falta de direcionamento de Deus. A primeira marca que Paulo trazia não era suas marcas exteriores, mas era aquela interior, quando ele literalmente caiu do cavalo na estrada de Damasco. E ele ouve, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento Paulo entende a verdade, ele se converte ao Senhor. Ele era perseguidor da igreja, agora ele era o defensor dela, por ela ele morria, e morreu de fato. E eu e você, quando chegamos num lugar como esse, irmãos, azinho condicionado, Jesus, banquinho, irmão, banco de madeira é confortável, não pense que é ruim não. Vai lá na África que você vai ver o que não é confortável, é sentar no chão, na areia, embaixo de um sol quente, ministério de louvor, cantando com violão com uma corda só, pastor. Quem é convertido é transformado pelo poder de Deus. E quem é convertido não abre mão da sua fé. A segunda marca. A primeira é conversão, guarda aí. A segunda marca, consagração. Aqui vai espanar. Consagrar significa dedicar uma pessoa ou algo a Deus. Tudo aquilo que é consagrado é dedicado para o serviço ao Senhor. Olha só, é para honrar e glorificar a Deus.
Isso é o significado da consagração. A primeira coisa da consagração, quando alguém é consagrado, olha só. A evidência de uma vida consagrada a Deus está ligada ao testemunho. O camarada chega na igreja, ele é um santo. Ele é um santo. Você olha para ele e fala: meu Jesus, Senhor da glória, você viu aquele irmão que entrou na hora que ele passou perto de mim, eu sinto até um arrepio. O irmão é, aleluia, santo. Eu quero ver o testemunho dele. O Senhor quer ver o teu e o meu testemunho. Como é que uma igreja pode influenciar uma sociedade sem testemunho? O seu testemunho afeta a igreja aqui dentro. Sabe aquele palavrão que você fala quando alguém pisa no teu calo e todo mundo está ouvindo o seu testemunho? Ah, aquele lá, é naquela igreja lá, ó. Você sabia que o seu testemunho, o seu mau testemunho, ele afeta, ele causiona percalços à obra do Senhor? Aí você fala: o pastor está bravo. Eu não tenho nada, não estou bravo não, irmão. A palavra do Senhor é que está sendo pregada aqui, está sendo dita as marcas. A tua marca é a consagração. E a consagração, meu irmão, tem a ver com o teu testemunho. Você não precisa aprender a pregar, irmão, vir aqui na frente, ou pregar 2 horas, não. Você no teu silêncio pode sim dar um bom testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Você sabia que em Lucas, na crucificação de Jesus Cristo, houve um momento de silêncio? A Bíblia fala isso, não sou eu que estou dizendo. Jesus, pregado naquela cruz, silenciou-se. E o seu silêncio falava. Ah, o silêncio de Jesus dava o testemunho de quem Ele era. Filho do Deus Altíssimo. Às vezes, irmãos, nós precisamos nos voltar para Cristo e dizer: Senhor, eu quero estar em silêncio, eu quero que o meu silêncio afete e ganhe multidões. Porque no meu silêncio eles vão ver a minha atitude. No meu silêncio eles vão ver aquilo que eu sou em Ti, que eu tenho no Senhor. A segunda coisa da consagração: consagração significa separação para o Senhor em tudo que o desonra. Continua sendo testemunho, mas numa nuance diferente. Eu quero pegar aqui, como base para isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Jesus é santo. O nosso Deus é santo 3 vezes: Pai, Filho e Espírito Santo. Para mim, ser santo é estar separado. Você foi separado para quê, irmão? Você acha que Davi foi separado para ficar comendo churrasquinho de carneiro? Você acha que Davi foi separado por Deus para ficar tocando em boate? Nas festinhas que rolavam ali? Não. Ele foi separado por Deus, exclusivamente para Deus. Se tem uma coisa que Deus não admite, irmãos,
Deus, ele não aceita você 99%. Você acredita numa coisa dessa? Mas Deus, eu estou dando 99%, Senhor. Tudo ou nada. Tem uma canção dos Vencedores por Cristo muito antiga. Eu tinha cabelo naquela época, dizia: tudo ou nada, pega ou larga de vez. Está falando de Jesus, do Evangelho. O que nós estamos procurando? Reteté? Será que Deus se separou por reteté, irmão? Olha bem, olha para o Senhor, olha para Ele, vê o que Ele tem para você. Será que é tão pequeno assim? Se resume em coisinhas. Deus preparou para mim e para você a verdadeira alegria, a alegria que vem do Espírito Santo, a alegria que vem da salvação. Você e eu somos separados para o Senhor. A terceira marca, e eu quero ir me adiantando, é a constância. Às vezes, o irmão é convertido, é até consagrado, mas chega na constância, irmão, ele naufraga. A palavra constante no grego é uma palavrinha difícil. Diz assim, ó: ametakinetos. Ametakinetos, ela significa inabalável, inamovível. Ou seja, a gente pega essa do grego, quando se escreve lá em Coríntios no grego, está escrito portanto, em português: meus amados irmãos, sede firmes e amatagnetos, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Aonde que eu tenho que ser abundante? Ué, não é no churrasco? Não é na festa? Ué, não é no boteco? Aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Irmãos, você e eu teremos uma recompensa. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que dá com abundância para aqueles que o buscam, para aqueles que manifestam o coração voltado a Ele, entregue a Ele. Senhor. Constante descreve alguém que não é movido por outros ou por circunstâncias. A coisa está difícil. Está muito difícil, eu não vou na igreja hoje. Ai, meu Deus, o meu coração está apertado hoje. Eu acho que eu nem vou orar mais hoje, não vou ler a Bíblia. Amados, quem é constante é em todo momento, é no deserto, é no vale, é aonde você estiver, você começa a dizer: Senhor, Senhor, eu sei o Deus que tenho. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a constância, irmãos, não te permite que você se distraia com coisas dessa vida. A constância te faz levar a você ter um objetivo, um propósito, um foco que você não abre mão. É quando o Senhor opera, Ele vê: opa, mas aquele meu servo, olha o que ele tem feito, olha como ele está trabalhando, se esforçando, mesmo na dificuldade. Deus espera que eu e você possamos ter essa marca. Qualquer coisinha, você falta do seu trabalho por qualquer coisa? O que acontece se você faltar do seu trabalho, do seu emprego? Falta 2 vezes por semana, o que vai acontecer?
patrão vai te chamar de lado, vai falar assim: meu filho, você tem que ser patrão, você não pode ser funcionário. Isso até funciona no plano que a gente vive aqui, patrão e empregado, mas com Deus não dá. Deus não vai chegar para você: olha, você tem que ser Deus, ser servo de Deus não dá. Ele vai olhar para mim e para você e falar: filho, eu quero compromisso. Compromisso com a minha palavra, compromisso com a minha obra. Constância é nós permanecermos firmes. Estávamos conversando ontem aqui com o pastor Fernando Jabu. Eu estava falando para ele a respeito de posicionamento. A igreja tem que ser posicionada com as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. E se nós não tivermos essa constância, nós seremos infelizes em qualquer coisa que nós formos fazer na igreja, para o Senhor, porque não tem compromisso. Eu posso fazer de qualquer forma, eu posso fazer de qualquer jeito. A quarta marca, e nessa marca nós vamos terminar, é a convicção. Essa aqui é bravo. Olha só, irmãos, o verdadeiro crente sabe a diferença entre o certo e o errado. Certo, irmão? Vamos repetir, não entenderam? O verdadeiro crente, ele sabe a diferença entre o certo e o errado. Certo, irmãos? Entendem? Amém? Vocês sabem essa diferença? Amém? Glória a Deus, começamos bem. E toma posição sempre ao lado certo, sempre o correto. É uma pessoa convicta. É uma pessoa que mede todas as coisas pelo ensino de Jesus. Isso é profundo, hein? Você mede tudo pelo ensino de Jesus. Esses dias eu estava comentando com o pastor Osmir. Eu estava em frente à escola, fui buscar minha filha, e veio um garotinho de bicicleta, empinando uma bicicleta, com um brinquinho assim, com um negócio na orelha assim, esticando a orelha, com um bonezinho para trás assim, uma carinha de bonzinho. E quando ele chegou perto, ele ia vir em cima do meu carro com a bicicleta, empinando assim. E eu, como um bom crente, já estava pronto para abrir a porta e dar uns tapas nele, olha só. Eu estava comentando com o pastor. Esse é o velho homem que quer subir, né? Quer subir. Vou dar um jeito nesse garoto aí, colocar ele no lugar dele. E se eu tivesse feito isso, o que teria acontecido? Aonde está meu testemunho? Aonde está a convicção das marcas do Evangelho de Jesus Cristo em mim? Vontade não me faltou, irmãos, porque eu sou humano. Eu tenho certeza que muito homem aqui teria passado o mesmo que eu passei. O mesmo sentimento. Mas e as marcas do Evangelho de Cristo em mim? Fica como? E a convicção é de medir as coisas pelo ensinamento. O que Jesus falou, irmão? Amai os vossos inimigos. Vai dizer que aquele garoto é meu amigo. Hã? Eu tenho que amar ele. É convicção, aquilo que eu tenho que medir pelo Evangelho de Jesus Cristo, não é pelo que eu sinto. Tem gente vivendo dentro da igreja por sentimento. Irmão, o sentimento vai e vem. Mas quem tem convicção, ele está firme. Quem tem convicção, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe aonde ele tem que estar. Se tem uma pessoa que, na palavra de Deus, que tinha convicção, era o apóstolo Paulo. Ele escreve para o seu filho Timóteo, filho na fé. Olha o que ele escreve. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto,
mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso. O apóstolo Paulo estava na prisão. Irmãos, qual que é a sua prisão? A sua prisão é trabalhar onde? Na fábrica de chiclete? Na fábrica de pneu, sei lá, no escritório? Tomando choque? Como é que é? Onde que é seu trabalho? Onde que é sua prisão? Às vezes nós pensamos assim. Não, Paulo estava literalmente preso. Paulo estava literalmente vivendo em cadeias. E ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Você tem essa convicção no seu coração? Você tem essa convicção no teu coração de que aquele que você serve, aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Deus, Ele tem cuidado de você, Ele tem estado olhando para você em todos os sentidos, e Ele é fiel, pois Ele tem guardado o seu tesouro até aquele dia que eu e você nos encontraremos com Ele. Aleluia! Nesta oportunidade que Paulo fala isso aqui, sabe para onde ele estava indo? Ele estava saindo daquela prisão e caminhando para uma masmorra, a sua sentença de morte. Paulo, era a última vez que ele falaria da prisão. Ele sai dali conduzido para a sua execução. E é a característica mais tocante de Paulo nesse momento foi a comprovação da fé inabalável que ele tinha no seu Senhor. Por qualquer ventinho, por qualquer coisinha, nos abalamos. Mas quem traz as marcas do Evangelho de Jesus em sua vida não se abala. Se eu e você temos as marcas do Senhor nas nossas vidas, nós não vamos nos abalar. O crente convertido, consagrado, constante, convicto, isso está internalizado na sua alma. Essas são as marcas de Cristo que Ele quer ver na minha vida, Ele quer ver na sua vida, Ele quer ver na vida dessa igreja. São essas marcas que nada e ninguém pode separar do amor de Jesus. Não conseguiu fazer isso com os grandes heróis, como que estão na palavra de Deus, como Estevão, como o apóstolo Paulo, como Pedro. Apóstolo Pedro, a princípio foi um covarde, negou Jesus 3 vezes. Nós ouvimos isso na sexta-feira, mas na hora da sua morte ele falou: não sou digno de morrer como meu Senhor. Era outro. Pedro também carregava as marcas do Evangelho na sua vida, do Evangelho de Cristo. Verdadeiramente ele se converteu, verdadeiramente foi consagrado, verdadeiramente ele foi constante. E na hora da sua morte, a sua convicção falou mais alto. A sua fé falou mais alto. Falou: olha, vocês vão me crucificar? Me crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser morto como o meu Senhor. Ele honrou a Cristo. E eu e você. Paulo, ele escreve ainda: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem poderá nos separar do amor de Deus? E em 2 Timóteo,
Já as últimas palavras, antes de ser levado pelo corredor, o qual o levaria à sua morte física, porém, ele mesmo em Filipenses 1:21 diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então ele escreve em 2 Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos. Diga: eu estou nessa. Os que amarem a sua vinda. Aleluias. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Nós estamos no meio do combate, ainda não acabou. Precisamos continuar em frente, pois quando chegar a nossa hora, nós vamos olhar para trás e dizer como Paulo, tudo que ele fez para o Senhor, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Um dia eu e o pastor Osmi estávamos brincadeira, mas a coisa é séria, pastor. Quem morrer primeiro, nós temos um pacto, viu? No meu velório, se você morrer primeiro no seu velório, eu vou dirigir o louvor. E se eu morrer primeiro que você no meu velório, você pega essa equipe e vai lá. Se eu morrer, primeiro eu, tá bom. Sabe por quê, irmão? Velório de crente tem que ser bênção. Velório de salvo tem que ter alegria. A tristeza é só a separação. Paulo entende isso, ele escreveu isso aqui. Eu guardei a minha fé, meu irmão. Vamos glorificar a Deus, ele fala. É isso que eu entendo nessa palavra. Isso é para mim e para você. É para quem crê. Amém? Amém? Glória a Deus. Fica de pé, por favor.